Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O objetivo desse canal, como nós dissemos anteriormente, é falar de contabilidade de maneira descomplicada, de maneira leve. Eu sou o Thiago Vitor, sou o CEO da Previsa Contabilidade, sou atual presidente da Rede Nacional de Contabilidade, né? Sou pai do Francisco e da Isabela. Estamos aqui para tentar ajudar um pouquinho. Conforme a gente falou anteriormente, a gente precisa pensar no modelo do nosso negócio. Então, esse vídeo é direcionado para todas aquelas pessoas que têm uma empresa e que precisam repensar o modelo do seu negócio, ou aquelas pessoas que querem constituir, iniciar, abrir um novo negócio. Então vamos lá. Modelagem de negócio, né, é uma coisa muito antiga e bem complexa também. Então nós temos estudos de viabilidade muito complexos, nós temos planos de negócios muito complexos, mas surgiu há pouco tempo uma metodologia, que é essa que nós vamos explicar, chamado Canvas. Canvas é uma metodologia de modelagem de negócio, né, que era todo baseado em informações claras, curtas e concisas. Para você ter uma ideia, eles incentivam a utilização de post-its, tá? Porque você não tem como escrever muito no post-it. Então você, com poucas palavras, você vai definindo o seu negócio. Vamos começar? O início do Canvas se dá com a questão da proposta de valor ou oferta de valor, tá? Qual é o valor que o seu negócio quer oferecer ao cliente? Vamos citar um exemplo? Então vamos pegar como exemplo um exemplo básico, uma padaria. O que uma padaria quer oferecer de valor para os seus clientes? Lembrando que existem diversos tipos de negócio, diversos públicos, etc. Mas vamos pegar uma padaria mediana, num bairro de classe média. O que ela quer oferecer para o seu cliente? Bom, você poderia me falar que eu quero oferecer pão. Tá, mas não, o que o cliente vê como valor? Como é que o cliente valoriza o seu negócio? Uma padaria oferece, então, na minha opinião, comodidade. É o primeiro passo. A padaria oferece comodidade. O cliente quer a comodidade de ir lá, comprar um alimento saudável, um alimento que seja interessante, na hora certa, que o alimento esteja novo e esteja na temperatura correta, com grau de higiene correto. Então, isso tudo é comodidade. Uma padaria vende comodidade. O próximo passo do Canvas, o número 2, é entender quais são os seus clientes, quem são os seus clientes, tá? O segmento de clientes. Bom, o segmento de cliente, se você reparar bem, ele se repete, a persona se repete, a faixa etária se repete, a faixa de rendimentos que a pessoa obtém se repete. Então, assim, existe uma uniformidade nos seus clientes. Talvez no primeiro momento a gente não consiga perceber, mas se você pesquisar a persona, a dor, que a gente vai falar no outro vídeo, você vai ver que existe uma uniformidade. Então, quais são os clientes? Bom, vamos voltar ao nosso exemplo. Na padaria, no nosso bairro, os nossos clientes são pessoas físicas que moram no bairro. Então, essas pessoas físicas, elas moram na redondeza ali. Eu acredito que dificilmente alguém vai atravessar a cidade para comprar na minha padaria com a minha proposta de valor por enquanto, né? Então, o item 2, o segmento de cliente. Quem são, quais são, faixa etária, qual que é o grau de uniformidade que eles têm? Ficou legal? Vamos por 3 agora. Quais são os canais pelos quais o seu cliente compra o seu produto? Quais são os canais pelos quais o seu cliente tem contato com a sua prestação de serviço, né? Quais são os canais que você utiliza para distribuir o seu produto ou serviço para o seu cliente? Então, vamos voltar ao nosso exemplo da padaria. Bom, o principal canal de uma padaria é a sua loja física, né? Então, vamos colocar o post-it da loja aqui nos canais. Ele tem que zelar pela sua loja, porque é ali que a experiência do cliente ocorre. Se a gente chega numa padaria e tem, por exemplo, um rato passando, a gente vira e volta para trás no exato momento, né? Então a gente tem que zelar pelo canal, pela experiência do cliente e como é que a gente faz com que o nosso produto ou serviço chegue até o cliente. Tá entendido? Então vamos para o 4. O 4 agora é o relacionamento com o cliente, tá? Como é que você se relaciona com aquele cliente? Bom, a gente pode falar que o relacionamento é gente para gente? Não, tudo bem, né? Mas de que forma se dá esse relacionamento? Vamos colocar aqui, Thiago, o relacionamento inicialmente eu falo que era com as atendentes. É um início, né? Mas e aí? Cada atendente atende de uma maneira? Cada pessoa, ela segue uma cartilha ou é realmente a característica daquela pessoa ali?
Não, Thiago, vamos falar então que o atendimento ele é padronizado. Ou seja, eu tenho uma carga de atendimento, eu tenho uma carga de treinamento, onde as pessoas elas são instruídas a cativar o cliente ali para realmente realizar uma venda, né? Então, de que forma se dá esse relacionamento com o cliente, né? Então, pega um post-it, escreve ali, tal, com poucas palavras, como é que você vai atender? Padronizado, personalizado, etc. Tá entendido? Então, vamos agora para o quinto item do Canvas, tá? Que são as atividades chaves, né? Vamos pensar quais são as atividades chaves do seu negócio. Quais são as atividades que, se elas falharem, elas comprometem completamente a experiência do cliente, a entrega do produto, a entrega do serviço. Eu entendo que todo negócio tem atividades chaves e atividades secundárias. Então, vamos isolar as secundárias e vamos tratar das atividades chaves, né? Vamos voltar ao nosso exemplo? Então, vamos. Numa padaria, quais são as atividades chaves? Bom, eu diria que é a produção e o atendimento. Se o produto não sair legal, está tudo terminado, o cliente não volta. E se a experiência da padaria ali, se a experiência do cliente dentro da padaria, por exemplo, não for legal, o cliente também não volta, né? Observem que as pessoas têm investido em pessoas que demonstram um produto ali mais próximo do cliente, que cativam, que conduzem, por exemplo, dentro de uma padaria, a pessoa a experimentar um determinado produto. E isso é uma forma de efetivar a venda, né? Então, pense no seu negócio, quais as atividades chaves que elas precisam ser controladas, né? Elas precisam ter um foco nela para que elas não estraguem a experiência do cliente. Legal? Vamos para o item 6? Vamos lá. Então, o sexto passo, o sexto item do Canvas, ele diz respeito aos recursos chaves, tá? Quais são os recursos chaves que tocam a sua atividade chave, tá? Quais são os recursos que não podem faltar para que as suas principais atividades elas, né, não falhem, né? Então, assim, voltando ao nosso exemplo, eu entendo que um recurso-chave, de maneira simplificada, gente, é a gente. Então, ou seja, você precisa ter o controle da sua equipe ali, né, uma forma de agregar a equipe, de controlar a equipe, seja através das atividades de recursos humanos ou não, etc., para você controlar esse recurso-chave que é gente, né? Sem gente a coisa não acontece dentro de uma padaria, por exemplo, né? Bom, um outro recurso-chave eu diria que, por exemplo, é matéria-prima. São as matérias-primas de qualidade. Sem uma matéria-prima de qualidade é impossível obter um produto de qualidade. Então, precisamos controlar as atividades-chave e para controlar as atividades-chave nós temos que controlar os recursos-chave, né? Então, a gente tem que estabelecer formas de conseguir que esses recursos-chave estejam sempre disponíveis. Então, vamos. Agora, então, nós vamos para o sétimo passo, que são os parceiros-chave, tá? Pense no seu negócio. Quais são os parceiros-chave estratégicos do seu negócio? Por exemplo, numa software house que revende um software ou que produz um software, os parceiros-chave seriam, por exemplo, o fornecedor do software, as tecnologias que aderem, que se acoplam ali, que espetam no software, etc., né? Então, quais são os parceiros-chave do seu negócio? Então, pega um post-it, escreve aí de maneira simplificada, com poucas palavras e tal. Voltando ao nosso exemplo, numa padaria, por exemplo, os parceiros-chave do negócio, eu penso que um dos principais são os fornecedores, né? Vamos pensar junto. Bom, a padaria é aquele trem, né? Entre aspas, que é dia e noite, a coisa não para, etc, etc. Bom, se faltar farinha de trigo, não tem pão, né? Se faltar determinados insumos, não tem o produto para entregar. Então, é um parceiro estratégico, é um parceiro-chave. Então, é preciso entender o seguinte, quais são os parceiros que se conectam no nosso negócio, que sem eles a coisa não acontece, né? E a gente precisa zelar pelos parceiros, zelar pelo relacionamento, ter a coisa muito bem contratada, muito bem pontuada. Legal? Agora, então, vamos para o oitavo passo, né? O oitavo item, que são as fontes de receita, né? Vamos pensar quais são as fontes de receita para o seu negócio, né? Negócios mais complexos têm diversas fontes de receitas, né? Então, a gente tem que pegar as mais significativas e relevantes, né? Então, por exemplo, vamos pegar um provedor de internet.
O provedor de internet tem os seus clientes como receita, mas eles também têm a receita que é uma receita muito interessante de publicidade, tem receitas de hosting, colocation, né, que é a disponibilização de espaço. Então, assim, quais são as fontes de receita no seu negócio, né? No nosso exemplo da padaria, as fontes de receita são basicamente aí os clientes, né? Nossa padaria é uma padaria de médio porte, num bairro de classe média, etc., né? Existem padarias que lançam produtos. Então, as fontes de receita, às vezes, são os próprios fornecedores patrocinando uma campanha, patrocinando um lançamento, né? Então, mas o nosso caso aqui é isso. Agora, sobre as fontes de receita, eu queria até expandir um pouquinho. Quanto que o cliente paga pelo seu serviço ou pelo seu produto em média? Qual que é o ticket médio dos seus clientes? Qual que é o seu alvo? Né? Veja que está tudo um pouco conectado. Né? Na verdade, um pouco não, está tudo extremamente conectado. Por exemplo, um ticket médio de uma padaria no Belvedere, né, num bairro chique aqui de Belo Horizonte, num bairro chique de outras cidades, o ticket médio, a pessoa não deixa menos de R$50 quando ela entra na padaria. O ticket médio de uma padaria de um bairro humilde, etc., a pessoa deixa no máximo R$5. Então, entendendo as suas fontes de receita, mensurando isso, você consegue desdobrar todo o modelo do seu negócio, né, e entender o que você tem que ofertar. Né? Então, é muito importante a questão das fontes de receita e a sustentação disso. Né? Qual é o ticket médio do seu cliente, quanto que ele está disposto a te pagar, quanto que o mercado cobra. Então, vamos agora para o último item do Canvas, né, o último passo, que é a fonte de custos. Né? Então, quais são as fontes de custos mais relevantes do seu negócio? Os que influem no seu preço final e que você deve manter um controle mais rigoroso. Né? Porque existem custos marginais, que esses devem ser igualmente controlados, naturalmente, mas quais são aqueles que consumem uma boa parte aí do seu orçamento? Bom, voltando ao nosso exemplo, numa padaria, entendo que uma grande fonte de custo são basicamente os insumos, né? São os insumos e a mão de obra. Né? Eu acho que são as duas principais fontes de custo. Então, é preciso fazer um controle rigoroso sobre elas, etc., para que as margens elas não sejam consumidas. Então, gente, a gente observa, né, a gente convive com milhares de empresários, a gente observa que as pessoas pensam pouco na formatação do seu negócio, no modelo do seu negócio. E isso é muito importante. Pensar na hora de empreender, pensar na hora de iniciar um negócio completamente novo e também parar e repensar várias vezes durante a vida da sua empresa. Porque tudo isso muda, né? O que é valor para o seu cliente muda, a percepção de valor muda, o seu cliente propriamente dito, a persona do seu cliente vai se alterando, o mercado é muito dinâmico. Então, esse modelo precisa ser refeito de vez em quando. Tudo isso aqui você encontra facilmente na internet. Esse quadro ele está disponível muito tranquilo, muito fácil no Google. Tá? Então, eu gostaria só de enfatizar isso. Existem metodologias muito complexas, mas que às vezes elas não estão próximas da gente. Essa é uma metodologia muito simples, foi criada para ser simples, tá? E está ao alcance de qualquer um. Tá? Pega, desenha numa folha de papel e esboça o seu negócio. Tá? Porque a gente precisa mudar um pouquinho a cultura do nosso país, né? E entender que a gente precisa planejar mais, repensar mais. Né? Então é isso, gente. Agradeço pela atenção, fique conosco, tem sempre conteúdo novo por aqui. Valeu, um abraço.